camaradas e amigos, hoje damos mais um passo na nossa caminhada até às eleições autárquicas. Um forte saudação ao camarada Jerónimo de Sousa, nosso secretário-geral do Partido Comunista Português, cuja presença e solidariedade nos dá ânimo no nosso combate diário. Saudamos os homens, mulheres e jovens que assumiram e venham a assumir o projeto CDU, as candidaturas às câmaras municipais, às assembleias municipais, assembleias de freguesia, para que todos os quiões decidam estar connosco e para todos os que trabalham e contribuem para a realização desta iniciativa. Camaradas e amigos, hoje reafirmamos o compromisso que vem de muito longe com as nossas terras, as nossas populações, com a defesa inteligente dos seus direitos e interesse, com a elevação das condições de vida de quem trabalha. Fazemos-lo, como sempre, com a determinação, confiança e orgulho em fazer parte deste projeto autárquico distintivo e com o sonho e vontade de construir um futuro de confiança. Hoje reafirmamos que as nossas populações merecem autarquias com eleitos nas câmaras, assembleias municipais, juntas de freguesia, que lutem sem descanso para que a vida seja melhor na nossa região e no nosso distrito. Uma região que sofre consequências de décadas de políticas de direita no contexto das decisões política nacional e com produção local, responsáveis pela manutenção de problemas estruturais graves, como o caso concreto de despovoamento. É de importa salientar que a nossa região, fruto das políticas de direita, tem vindo a acentuar a característica do território deprimido e desprotegido. A epidemia veio agudizar os problemas estruturais já existentes. O nosso distrito perdeu, entre 2011 e 2018, mais de 15 mil habitantes. A remuneração base média bruta dos trabalhadores é uma das mais baixas do país. O emprego é reduzido e pouco qualificado. A precariedade aumentou e atinge percentagens assustadoras nos jovens trabalhadores. E, particularmente, os desempregados de longa duração são uma grande fatia do nosso distrito e, particularmente, a esmagadora maioria dos trabalhadores desempregados não têm proteção social de desemprego e, fruto das opções ideológicas do PS, PSD e CDS, o cutelo das decisões da Troika mantém-se inalteráveis no que concerne às políticas sociais de apoio aos trabalhadores desempregados. É necessário a situação reverter-se. É insustentável a causa que compromisso coloca a base económica, apesar de tudo continuar a resistir a nossa intervenção, pois não há desenvolvimento sem pessoas. É necessário outra política concreta que avance no investimento público na produção nacional, apoio à agricultura familiar, o apoio concreto e objetivo aos micro, pequenos e médios empresários, assim como é necessário um processo sério da descentralização inseparável da criação das regiões administrativas. Só valorizando quem trabalha, valorizando as funções sociais do Estado, os serviços públicos, poderemos combater as assimetrias sociais e regionais. A persistência das portagens na A23 e A25, que limita de forma objetiva a acessibilidade à esmagadora maioria da população, às pequenas e pequenas empresas, para favorecer o ruinoso negócio das parcerias público-privadas. A falta de investimento nas acessibilidades como o IC6 com o túnel de Alvoaça, a livre de portagens, o IC7, o IC31, o IC37 condicionam a nossa mobilidade na região, a inexistência desses percursos de intervenção rodoviária. A aposta clara e objetiva no transporte ferroviário para o século XXI, adequando as composições, horários e, sobretudo, uma perspectiva da reabertura da linha do Douro entre o Porcinho e Barca d'Alva. Assim como efetivamente existe uma ausência de melhoria da oferta de transportes rodoviários públicos e o aspecto importante, a questão dos espaços sociais acessíveis, que compromete a acessibilidade das populações, principalmente dos trabalhadores. Na área da saúde, a fusão e agregação de serviços de saúde conduziu à perda de capacidade e de valências. A criação do LS da Guarda, há 12 anos, veio agudizar o subfinanciamento crónico e progressivo do SNS no nosso distrito. Tornou regra a falta de pessoal e colocou serviços com dificuldade de substituição de profissionais
quando efetivamente nós temos uma Universidade da Beira Interior que forma médicos e as várias escolas superiores de saúde formam enfermeiros e poderiam fixar no nosso distrito. É urgente a aprovação de um plano estratégico, como o PCP defendeu na Assembleia da República e que nós transportamos no processo reivindicativo enquanto eleitos e enquanto candidatos ao projeto de CDU, que é necessário um plano estratégico de investimento nos recursos humanos formados na nossa Universidade da Beira Interior. Pois porque pensamos numa perspectiva regional de coesão de território e focando a dimensão essencial das funções sociais do Estado, daí consideramos que é o poder central que tem o dever de investir nos cuidados primários e não o poder local pela via da municipalização da saúde. A reabertura de todas as extensões de saúde, com enfermeiro e médico de família, e não como outros defendem, para responsabilizar os partidos que os suportam como candidatos. É o caso dos candidatos do PS e do PSD. Em suma, o problema do interior tem sido a política de direita desastrosa ao longo de décadas. O tempo é de contrapor a submissão dos sucessivos governos aos interesses do grande capital, às imposições da União Europeia, que impedem a resposta aos problemas nacionais e a resposta a uma arrogância antidemocrática e, sobretudo, fascisante para os países que compõem o contexto da política neoliberal da União Europeia. Uma política alternativa que afirme de forma certa e objetiva os valores de abril, que recuperem parcelas perdidas da nossa soberania para libertar os meios e os recursos para tomar nas nossas mãos os destinos das nossas vidas e retomar um rumo de desenvolvimento para o nosso país e o interior. A vida tem demonstrado que só através da luta é possível conquistar o progresso e o desenvolvimento. Papel que só a CDU e os seus eleitos assumem e que estão dispostos em condições objetivas de desempenhar, porque sempre estiveram e continuam a estar ao lado das lutas e participam nas lutas, os anseios e as justas reivindicações dos trabalhadores e das populações. Por isso dizemos claramente que a região precisa de autarquias e eleitos de gestão CDU para exigir uma verdadeira política de desenvolvimento regional, para lutar pela concretização da regionalização, instrumento fundamental para o desenvolvimento e de redução das assimetrias, ao invés do falso processo de centralização, cujo objetivo visa apenas e só abrir mais áreas ao negócio privado, como defende de forma categórica, perceptiva e ideológica, PS, PSD e CDS, e alguns ditos independentes em projetos também fascisantes. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para defender os serviços públicos, a reposição das freguesias extintas, em que o PS, PSD, CDS e os afins de direita estão amarrados e impediram que voltassem ao processo de devolução à expectativa de vontade das populações, ou seja, a reposição de todas as freguesias extintas e, particularmente, a valorização do papel do núcleo fundamental do poder local democrático, que são as freguesias. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para defender o direito à habitação, à saúde, à educação, com os respectivos polos do ensino superior na nossa região, focados para o desenvolvimento da nossa região, e um aspecto importante, o alastro das unidades de investigação como vetor de desenvolvimento tecnológico para o nosso país. Sim, a região precisa, efetivamente, de autarquias para fomentar a participação de todos e todos nas decisões para bem comum, para valorizar, dignificar os trabalhadores das autarquias. Esses são os esteios fundamentais para um poder local democrático e mais os trabalhadores devem estar ao serviço das populações e não amarrados a compromissos político-partidários e clientelas que condicionam a autonomia do trabalhador com a distribuição de carreiras plasmadas com o Pacto da Criação da Troika e que, hoje em dia, os autarcas que candidatam por PS, PSD e CDS nas Assembleias Municipais comprometem a perspectiva nossa diferente de valorização do papel dos trabalhadores das autarquias. É necessário, efetivamente, que o nosso papel de intervenção, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para combater as desigualdades e as injustiças. É preciso, efetivamente, também uma região
a participação do poder local democrático com a voz da CDU para valorizar a cultura nas diversas dimensões e vertentes da participação enquanto trabalhadores, enquanto criação do homem. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para defender um bem público, que é a água pública, para assegurar a recuperação dos serviços privatizados e não esquecemos o caso dos resíduos sólidos urbanos com a privatização da EGF. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para exigir uma política agrícola e florestal que privilegie a pequena e média produção florestal, que salvaguarde os solos agrícolas e, sobretudo, a importância da biodiversidade, recusando grandes áreas de monocultura intensiva. Não esquecemos o desastre dos incêndios e a questão do eucalipto. É preciso uma política de reindustrialização focada na valorização da transformação industrial como matéria-prima no âmbito regional. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para reclamar mais investimento público, defender o trabalho com direitos e, sobretudo, o aumento geral de salários. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para continuar a luta pela abolição das portagens, objetivo que até agora mais próximo com a conquista fruto da luta das populações e a decisiva intervenção do PCP com a implementação da redução de 50%, que entrou de vigor no passado dia 1, mas que o Governo claudicou com processos ardilosos em termos legislativos. É preciso reclamar, intervir, e para isso mesmo é fundamental a nossa luta, estarmos com as populações e estarmos a participar nas lutas pela reposição dos descontos nos espaços sociais e a expansão fundamental da rede de banda larga móvel. Sim, a região precisa de autarquias e eleitos da CDU para promover o aproveitamento e mobilização de enormes potencialidades que temos, a gestão adequada aos recursos naturais, a defesa do meio ambiente, a preservação e a recuperação do património natural e o bem-estar animal. Sim, o futuro precisa da CDU. Camaradas e amigos, somos feitos de trabalho coletivo para servir os cidadãos, sem benefícios pessoais, gente séria e de confiança. Não somos donos da verdade, mas dela não abdicamos. Princípio do primado da nossa intervenção política, isso porventura numa filosofia de matriz ideológica. É importante não prometermos mundos e fundos como alguns apregoam. O que dizemos, cumprimos, mesmo quando estamos em maioria a servir os interesses dos trabalhadores e das populações. Nós temos uma intervenção de forma séria de estar para transformar. Não abandonamos as causas justas e, sendo justas, os insucessos e as delongas não nos desanimam, mesmo nos princípios de que tentam condicionar a intervenção pública. Nem nos fazem desistir. Essa é uma diferença e que nos diferencia entre nós e os outros. Para esses, gerir e servir bem a população é administrar as autarquias como se fossem empresas. Conhecemos na pele os resultados nefastos dessa política, privatização de bens e serviços públicos. Desde logo, o aspecto fundamental, como é a preservação da água pública, mas também o saneamento, os transportes públicos, a alienação do espaço público, a gestão do espaço público, como para não servir clientelismo, nepotismo e aumento de endividamento, muitas vezes por decisões erradas de gestão direita nos municípios, e também a distribuição de direitos sociais. Não, as autarquias não são empresas e os cidadãos não são clientes. Sabemos que, até ao dia das eleições, iremos ouvir novas e velhas promessas. Anunciam-se agora a resolução de problemas de décadas, mas cá estaremos para ver. E basta ver o exemplo das portagens. Sabemos também que é necessário esclarecer toda a gente, e todos estamos aqui, somos poucos para a dimensão do compromisso militante junto às populações, e dizemos que aqui honramos a palavra dada e cumprimos os compromissos, por isso chegamos às eleições capazes de olhar sem vergonha, olhos nos olhos, de forma leal com os eleitores e as populações. Que o caminho é reforçar a voz da CDU nos órgãos de autarquias, condição indispensável
para elevar o bem-estar e a qualidade de vida de todos, para contribuir para a mudança de política, quer no plano nacional, quer também no reforço do poder local. Temos trabalho feito e provas dadas. Temos determinação e empenho. Temos capacidade para fazer e mais e melhor. Temos confiança inabalável nos trabalhadores e no povo. Temos uma grande força transformadora. Vai haver futuro com a participação de todos nós. Viva a CDU! Viva! Com toda a confiança!